Deixa eu tomar ele no começo, porque eu não preciso tomar depois. Nossa, vamos ter que rever algumas coisas no acampamento. Tem que montar algumas coisas. Antes de eu pregar, não pode passar a palavra para o Fabrício. Não pode. Não, vai ter que ter regra, né? Vai ter que ter regra. Não dá para passar a palavra para ele antes de eu pregar. Porque os irmãos percebem o talento, o dom natural que Deus dá para ele de falar, né? É gostoso de ouvir ele falar, dá vontade de ficar ouvindo, né? Sim. Aí o pastor passa a palavra para mim que não dá vontade de ouvir, né? Palavra pesada, né? Irmãos, glória a Deus, maravilhoso estar aqui. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade maravilhosa. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias comigo. Em Lucas, capítulo 24. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 24, onde está o lema do último acampamento, do sétimo acampamento. Lucas 24, a partir do verso 44. Diz assim a palavra de Deus: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos Salmos, e nos profetas, e nos Salmos. Então, abriu-lhes o entendimento, para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Irmãos, eu estava meditando sobre esse tema, até que sejais revestidos, e com certeza a primeira coisa que vem à nossa mente é a pessoa do Espírito Santo de Deus. E comecei a ler sobre o assunto, e vou ler, porque existem dois aspectos da preparação de uma pregação. A primeira delas é a preparação, eu diria, textual, que você tem que correr atrás da leitura, e a outra é a espiritual, que você tem que correr atrás do poder de Deus para pregar. E lendo alguns textos, lendo alguns livros sobre o assunto, eu cheguei na conclusão que o assunto sobre o Espírito Santo é muito extenso, ele é muito longo e ele é muito denso. Como que eu iria pregar? E o Espírito Santo me direcionou para algo específico a respeito do papel do Espírito Santo para a igreja. Irmãos, para que nós tenhamos êxito na nossa vida, nós temos que compreender o plano de Deus. Se nós não compreendermos o plano de Deus, nós não temos como ter êxito na nossa vida. É como se nós estivéssemos vindo na igreja, trabalhando, e se alguém perguntar: por que você está trabalhando? Eu não sei. Eu só sei que eu estou trabalhando. Estou feliz, mas não tenho um propósito. Eu não tenho um plano definido. Eu não conheço aquilo que Deus quer da minha vida. E nós aprendemos, pela graça de Deus, o pastor tem nos ensinado, que existe um plano de Deus, um plano macro, um plano maior. E esse plano maior, o pastor já disse aqui, que o Pai, a primeira pessoa da Trindade, ele trabalhou, e quando chegou à plenitude dos tempos, ele passou o ministério para o Filho. E aqueles que não entenderam, tropeçaram e caíram. Quem não entendeu o papel do Filho, perdeu Deus de vista. Quem não entendeu o Filho, perdeu Deus de vista. E depois o pastor, ainda ensinando a todos nós, ele diz que depois o Filho passou para o Espírito Santo. E eu digo que aquele que não entende o papel do Espírito Santo perde Deus de vista também. Nós precisamos entender quem é o Espírito Santo.
Nós precisamos aprender do Espírito Santo para que nós não venhamos a esquecer do plano de Deus para nós. E eu digo que pouco se sabe sobre o Espírito Santo. Pouco se sabe. Isso é uma realidade da igreja, mundialmente falando. Pouco se sabe sobre ele. Eu testemunho que, não sei se todos sabem, no último semestre eu pude fazer um estágio na Europa. Eu morei na cidade de Praga. E eu encontrei 2 igrejas lá, nas quais eu ia. E eu conheci um pastor chamado Steve. E esse pastor é o pastor de Chicago, nos Estados Unidos. E a gente ministrando lá com jovens, pela graça de Deus eu ajudava no louvor lá. E esse pastor, uma vez falando com jovens, ele falou algo que marcou na minha mente, para nós vermos que é uma realidade global. Ele falou assim: as pessoas têm facilidade com o Pai. As pessoas têm facilidade com o Pai, entender o Pai. O Pai é aquele que me amou, é aquele que entregou o seu filho por mim. Olha o Pai, Ele é poderoso, Ele é todo poderoso. Eu amo o Pai. Eu amo o Filho também. O Filho é fácil de entender. O Filho se entregou por mim. O seu sangue purifica os meus pecados. Eu amo a cruz de Cristo. Que maravilha. Aí ele fala, esse pastor disse, mas o Espírito Santo as pessoas não sabem o que fazer com ele. As pessoas falam, vou deixar o Espírito Santo aqui do lado, porque eu não sei muito bem o que fazer com ele. Não conheço muito bem ele. Não sei quem ele é. A igreja conhece pouco sobre o Espírito Santo. Só que acontece que o Espírito Santo é a pessoa principal hoje na igreja. Aleluia. Ele é a pessoa principal. E quando nós não entendemos, nós damos vazão a heresias grotescas no meio da igreja. A igreja tem vivenciado heresias grotescas quanto ao Espírito Santo. E não só heresias grotescas, mas escândalos dentro das igrejas. As pessoas às vezes até têm medo do Espírito Santo por conta das meninices que são feitas nas igrejas. Pessoas que atribuem ao Espírito Santo obras que não são dele. Pessoas que ficam entrevistando demônios. E aí, demônio, vem da onde? Vai para onde? O que você quer aqui? Pessoas que fazem rituais esquisitos dentro das igrejas. Um dia eu fui visitar uma igreja com um amigo meu. Jovem é demais, né? Mas jovem é meio desmiolado. Meu amigo, ele estava afim de uma moça, né? Não tem nada de errado nisso. Ele era solteiro, a moça solteira, ele estava afim de uma moça. E ele falou comigo, Lucas, vamos na igreja comigo lá? Não é nenhum dos jovens aqui, tá? Não fica assim, não, é outro, é um amigo meu de outras datas. Ele falou pra mim, vamos lá comigo na igreja? Eu falei, vamos. Eu peguei minha Bíblia e falei, vamos lá. Cheguei lá, o pastor. Irmãos, esse irmão aqui vai pregar. Eu não conheço ele, mas ele vai pregar. Nem conheci o homem que prega. Aí o homem começa a pregar, pregando. Chegou no final da mensagem e falou, irmãos, levantem todo mundo aí. Juntem suas mãos, assim. Juntem suas mãos. Eu falei, bom, se vamos orar, vou juntar a mão, não tem problema. Até aí não tem problema, vou juntar a mão, não tem pecado nenhum nisso. Juntei minha mão. Aí ele falou, agora eu vou orar. Eu vou orar para que se tiver alguma coisa aí amarrando sua vida, se tiver alguma coisa aí do capeta na sua vida, não sei o que tem, não sei o que é lá, se tiver alguma coisa, Deus vai colar sua mão. É verdade, irmãos, é verdade. Eu vi isso. Parece que não é verdade, né? Ele falou, eu vou orar para Deus colar. Na hora que ele falou que ia orar para Deus colar, eu soltei a mão, né? Eu parei, né? Aí eu falei, vai que cola, né? Mas eu soltei a mão e fiquei ali vendo, né? E ele começou a orar, cola essa mão, Senhor! Começou a orar e eu só olhando assim, falei, meu Deus, misericórdia. A pior parte não foi essa, meu amigo no final da oração falou, a minha quase colou. Irmão.
assim, né? Essas histórias aí, você não tem preço. Não tem preço ter essas experiências. Mas o que eu quero dizer é que o Espírito Santo, ele é pouco conhecido dentro da igreja. Ele é pouco conhecido. E nós, como igreja, devemos conhecer o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus ensina sobre ele. Nós temos que ler a palavra de Deus para aprender sobre o Espírito Santo de Deus. Quando você for ler a palavra de Deus, leia com objetivo. Leia com algum interesse específico. Se nós lemos a palavra de Deus só no modo genérico, a gente cai às vezes no misticismo, de achar que eu vou abrir um texto que Deus vai falar comigo aquele dia lá. Nossa, Deus quer falar isso. Não. Nós temos que orar a palavra de Deus para aprender dela. E a palavra de Deus fala sobre o Espírito Santo. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo é Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O que o anjo disse a Maria? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Aí ele coloca algo que atrela a presença do Espírito Santo. Ele fala, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. O Espírito Santo, ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso, ele é onipotente. Aleluia. O Espírito Santo sabe de todas as coisas. Aleluia. Porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, ele vai falar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas ele nos revelou pelo seu Espírito. E depois ele fala algo, porque o Espírito penetra todas as coisas. Aleluia. E ele sabe até mesmo as profundezas de Deus. Aleluia. O Espírito Santo, ele sabe de todas as coisas. Glória a Deus. O Espírito Santo é onisciente também. Aleluia. E ele é onipresente. Quem sabia disso? Davi. Para onde eu irei do teu Espírito, Senhor? Ele fala, para onde eu irei? Salmo 139. Para onde eu irei do teu Espírito? Não tem como fugir do Espírito Santo de Deus. Ele é onipresente. Aleluia. Ele é Deus. Mas o Espírito Santo também é uma pessoa. Não é uma força. Eu gosto de uma palavra que meu pai usa, uma palavra engraçada. Eu gosto da palavra estrimelique. Eu gosto dessa palavra, porque ele fala, o Espírito Santo não é um estrimelique. O Espírito Santo não é o dedo que você põe na tomada e recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é isso. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E de uma maneira simples, não simplista, mas de uma maneira simples. Para ser uma pessoa, tem que ter intelecto, sentimento e vontade. Você vai encontrar isso com outros nomes também em outros lugares, mas é basicamente de maneira fácil. Tem que ter intelecto, tem que ter inteligência para ser uma pessoa, para ser considerada uma pessoa, tem que ter sentimento e tem que ter vontade. E perceba que eu não falei que para ser uma pessoa tem que ter corpo. Isso é diferente. O Espírito Santo não tem corpo. Você não pega o Espírito Santo assim. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. Ser uma pessoa é diferente de ter um corpo. E o Espírito Santo tem intelecto. Acabei de falar que Paulo disse que ele sabe todas as coisas. Aleluia. Ele tem inteligência. O Espírito Santo, ele tem sentimento. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ele tem sentimento. E o Espírito Santo tem vontade. Ele tem volição, né? Ele tem vontade. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12 que ele divide os dons dele no meio da igreja como quer. Aleluia. Como quer. O Espírito Santo quer as coisas dentro da igreja. Aleluia. Ele quer as coisas dentro da igreja. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Aleluia, Senhor. Mas a questão é a seguinte: qual o papel do Espírito Santo? Uma coisa é a igreja saber quem é o Espírito Santo de Deus. Maravilha! Só aqui em breves minutos eu já pude falar algumas coisas sobre o Espírito Santo, para que você saiba, para que nós cresçamos no conhecimento dele. Mas é necessário saber muito mais do que isso. É necessário saber qual o papel do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque quando nós não entendemos o papel do Espírito Santo, não temos como desfrutar do Espírito Santo nas nossas vidas. Não tem como. Não tem como. Imagina o seguinte: eu te dou uma ferramenta aqui, eu dou uma ferramenta para o Samuel que ele nunca viu na vida dele. Dou uma ferramenta. Fala, Samuel, essa daqui é a ferramenta
Vou inventar uma sigla aqui, 3XST2000 Power Super Tog. Dei uma ferramenta ali para ele, eu expliquei o que é a ferramenta para ele. Nossa, ferramenta é isso aí, essa ferramenta é maravilhosa, essa ferramenta aí é de metal, essa ferramenta aí ela foi fabricada na China, provavelmente, tudo veio da China hoje, provavelmente veio da China, maravilha. Só que se eu não falar para ele para que serve, se eu não falar para ele qual o papel, qual a função daquilo, ele nunca vai usar. E é por isso que a igreja não consegue fluir no Espírito Santo, porque ela não entende o papel do Espírito Santo na igreja. Ela não entende para que serve. Aí vira um streamlink, porque eu tenho que ir na igreja para receber um streamlink. Eu tenho que ir lá na igreja, pôr o dedo na tomada e hoje eu saí abençoado da igreja. E para que é o Espírito Santo de Deus? Eu quero começar a falar sobre o papel do Espírito Santo, parafraseando aquilo que Antônio Gilberto, um pregador pentecostal renomado da Assembleia, ele fala sobre a Trindade. Ele fala sobre a Trindade. E eu vou parafrasear, ele não falou dessa forma, eu vou parafrasear o que ele falou sobre a Trindade. Deus Pai é a plenitude da divindade invisível. É aquele que domina. O Pai é aquele que domina. O Pai é aquele que planeja. O Pai é aquele que tem o universo nas suas mãos. O controle de tudo está nas mãos do Pai. O Pai é aquele que projetou tudo. É aquele que planejou. O Deus Filho é a plenitude da divindade manifesta. Ele é aquele que nós vimos. Ele é aquele que, e quando eu digo nós, eu digo humanidade, não nós aqui, nós não vimos Jesus. Ele é aquele que a humanidade viu. Ele é a plenitude da divindade manifesta. Aleluia. Deus se manifestou através do Filho. Aleluia. E nós podemos ver Ele como unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. E perceba o detalhe no que eu estou falando. Deus Pai é a plenitude da divindade invisível. Deus Filho é a plenitude, ó, plenitude da divindade manifesta. Aleluia. Não é que é um terço da divindade. O Pai é um terço da divindade, não um terço católico, um terço, 1/3. Um terço da divindade, 1/3 da divindade ao Filho e 1/3 ao Espírito Santo. Não, o Pai é a plenitude da divindade invisível, o Filho é a plenitude da divindade manifesta. Aleluia. E o Espírito Santo é a plenitude da divindade operando na criatura. Aleluia. O Espírito Santo é aquele que opera. O Espírito Santo é aquele que traz vida. Aleluia. E muitas vezes essa é a questão. Nós vemos o Pai e o Filho e nós conseguimos imaginar: o Pai planejou, o Filho executou. Maravilha, não precisa de mais nada. E parece lógico. Não é um raciocínio errado. Não foge da lógica. Não é um raciocínio, nossa, você está sendo louco. Não. Parece interessante. O Pai planeja, o Filho executa. Maravilha. Mas entenda uma coisa, uma vez eu ouvi um pregador pentecostal, um homem de Deus, pregando lá dos Estados Unidos, e ele falou que tudo que Deus fez através do seu Espírito. Aleluia. Deus opera através do Espírito Santo. Entenda isso, o Espírito Santo ele tem papel fundamental. A primeira coisa que ele tem papel fundamental é a salvação. Aleluia. A palavra de Deus revela isso claramente. João capítulo 3, versículo 5. Nicodemos, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí você já tem um vislumbre do Espírito Santo na salvação. Calma lá, tem que nascer do Espírito. O que é isso? Aí vem o apóstolo Paulo escrevendo para Tito, mesma referência para você decorar. Era João 3,5, é Tito 3,5. Ele falou: não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas pela sua misericórdia Ele nos salvou. E não só pela misericórdia. Ele fala: pela misericórdia nos salvou, pela regeneração e renovação, lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo é aquele que regenera o coração do homem. Aleluia. O Espírito Santo é aquele que ele faz. É por isso que Jesus é perfeito. Ele fala nascer da água. O
que é água, Lucas? Por que água? Aí Paulo fala que é a lavagem da regeneração. O Espírito Santo de Deus é Ele que regenera o coração do homem. Ele é responsável pela salvação do homem. Essa é a primeira obra do Espírito Santo, o novo nascimento. O Espírito Santo regenera e converte. Aleluia. Glória a Deus. Você foi regenerado pelo Espírito Santo? Glória a Deus. O Espírito Santo, ele regenera por dentro. Regeneração é algo interior e conversão é exterior. Conversão, você está indo numa direção e você se converte. Você começa a andar na outra direção. O Espírito Santo faz isso na vida do ser humano. O Espírito Santo, ele troca o coração de pedra e coloca o coração de carne. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E o que mais o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, ele habita no crente. É uma obra dele. O Espírito Santo, Paulo fala, não sabeis vós que sois o templo de Deus? E que o Espírito Santo habita em vós? O Espírito Santo habita em você. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo habita em você. É uma obra dele. É uma função dele. E o Espírito Santo, ele também testemunha dentro dos nossos corações. Todos conhecem Romanos capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Esse é o testemunho do Espírito Santo em nós. Irmãos, aqui nós já temos papéis do Espírito Santo para nossas vidas. Maravilha. O Espírito Santo salva. O Espírito Santo habita. O Espírito Santo testemunha. Aleluia. Maravilha. Chegamos onde chegamos. Lucas, maravilhoso. Gostei. O Espírito Santo, dá para entender quem ele é, dá para entender o que ele faz. E se nós parássemos aqui, se eu falasse, irmãos, vamos parar aqui, paramos por aqui, já seria glorioso. Sabe por que já seria glorioso? Porque imagina, olha os papéis do Espírito Santo. Só esses três que eu falei são gloriosos. A salvação é gloriosa. A habitação dentro do crente é gloriosa. Aleluia, o testemunho é glorioso. Isso já bastaria para o Espírito Santo, já bastaria para ele cumprir um papel. O Espírito Santo cumpriu o papel dele, dentro dos desígnios do Pai. Ele cumpriu, maravilha. Mas eu quero falar que o Espírito Santo, ele tem algo a mais para fazer na vida da igreja. Aleluia. Ele tem algo a mais para fazer na vida do crente. Passa essas barreiras da salvação, da regeneração. Tem algo a mais que o Espírito Santo quer fazer. Aleluia. As obras citadas, irmãos, elas já são em si mesmo gloriosas. Mas entrando no cerne da mensagem, é aí que eu falei que quando eu estava preparando essa mensagem, eu vi que era muito extenso o assunto. Era muita coisa. Se eu fosse ficar falando aqui, ia virar um estudo, os irmãos iam acabar de dormir aí. Muita coisa. Mas aí Deus falou para mim o seguinte, eu estava orando, e quando eu vou preparar a mensagem, é um pouco engraçado. Porque eu oro, e sabe o que eu faço para preparar a mensagem? Eu finjo que eu estou pregando. Aí eu começo a pregar, aí começam a vir as coisas na minha cabeça. Aí, sem nada, não tem esboço, não tem nada. E eu finjo que eu vou pregar sobre o assunto. É como se eu fosse pego de surpresa. Eu fosse lá pego de surpresa e tivesse que pregar sobre o assunto. E eu começo a falar. E quando eu comecei a falar, o Espírito Santo falou claramente comigo uma coisa. E esse é o cerne da mensagem de hoje. Que existem 3 formas de servir a Deus. Tudo isso foi introdução. Meia hora de introdução. Brincadeira, irmãos. 3 formas de servir a Deus. E o Espírito Santo está ligado a elas. Primeira forma. Vamos lá. Qual o significado da palavra natural? Lógico, você pode falar de várias formas. Mas eu vou falar de uma forma aqui simples. Quando eu falo que algo é natural, é algo que é feito de acordo com a natureza aqui. É natural para o ser humano voar? Não, mas é natural para o passarinho. Tanto que você vê um passarinho voando, você não fica, nossa, está voando. Nossa, eu nunca vi isso na minha vida, está voando. Como pode?
Porque é algo natural do passarinho voar. Você não fica abismado. Porque quando algo foge da naturalidade, ele é sobrenatural. Aí você fala, opa, você vê um ser humano voando por aí. Você fala, é sobrenatural. Natural é aquilo que está ligado à natureza. Aquilo que é feito de acordo com a natureza. E o crente é assim. O Espírito Santo vai lá e regenera o crente. Aí ele pode começar a servir a Deus de uma primeira forma. A primeira forma de servir a Deus é a forma natural. Irmãos, a forma natural, ela não é simples. Natural e simples são palavras diferentes. Nós não podemos confundir, achar, eu não estou falando que a primeira forma é uma forma simples de servir a Deus, porque a conversão é um milagre. Aleluia. A conversão muda o interior da pessoa. Não podemos menosprezar a conversão, como se um crente que se converteu hoje e um que é batizado no Espírito Santo, esse daqui é o Superman e esse daqui é só o pajem de armas do Superman. É aquele que não tem valor. Não. Quando Deus muda o coração de uma pessoa, quando o Espírito Santo regenera uma pessoa, ela passa a servir a Deus de forma natural. Aleluia. Sabe qual que é a forma natural? É de acordo com a natureza. Que natureza? A nova natureza que Deus deu. Deus te dá uma nova natureza. Aí você começa a se inclinar para as coisas do Espírito. É isso que Paulo fala em Romanos 8. Que aquele que é do Espírito se inclina para as coisas do Espírito. Então, quando Deus muda a sua vida, quando Deus regenera o seu coração, naturalmente, não simplistamente, não sei se existe essa palavra, de maneira simples, não é de maneira simples, mas de maneira natural, você começa a se inclinar para as coisas de Deus. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é poderoso. A pessoa, ela se converte hoje, amanhã ela pode estar servindo a Deus na obra. Aleluia, não tem que fazer curso nenhum, não. Não tem, irmão, você não pode não. Tá, ó, converteu hoje, não dá não. Você tem que ficar sentado aí, ouvir várias pregações primeiro. Não, aquela alma é regenerada por Deus, ela pode servir a Deus. Ela pode fazer a diferença na obra de Deus. Desde o primeiro dia que ela se converte, do primeiro instante, Deus muda a natureza dela. E ela passa a se inclinar para as coisas do Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a primeira forma de servir a Deus. E é gloriosa. E eu quero enfatizar que essa primeira forma, ela pode ser uma forma poderosa. Lucas, agora eu quero você provar. Lá em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, irmãos. Alguém lembra o que tem lá? A missão dos 70. Missão dos 70. Em Lucas capítulo 10, versículo 1, está escrito assim: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, 35 duplas, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Versículo 9: e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Glória a Deus. Versículo 17: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Aleluia. Aleluia. Eu pergunto para você, qual era a única característica desses discípulos aqui? Eles eram salvos. Aleluia. Era a única característica deles. Glória. Se uma pessoa se converte hoje e amanhã, se ela se converte hoje de manhã, vamos mudar. Se ela se converte hoje de manhã e hoje à noite ela impor as mãos sobre uma pessoa e dizer: seja curado em nome do Senhor Jesus, aquela pessoa será curada. Aleluia. Há autoridade na vida do crente. Aleluia. O crente pode expulsar o demônio. Ele pode. Ele tem autoridade para isso. Se o ser humano se converte hoje mesmo ele pode. Servir a Deus de forma natural pode ser de forma poderosa. Aleluia. Glória a Deus. Pode e deve. Todo crente deve servir a Deus de forma poderosa, de forma onde a virtude de Deus é manifesta através da vida dele. Assim o crente deve viver. Só que existe também uma segunda forma. E essa segunda forma é triste. É quando nós servimos a Deus na carne. A segunda forma é servir a Deus na carne.
E é interessante que Paulo não escreve a ímpios em 1 Coríntios. Ele está escrevendo a crentes, e ele escreve em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Eu não vos pude escrever, irmãos, como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. A segunda forma de servir a Deus é na carne. A pessoa que serve a Deus na carne é aquela que foi regenerada por Deus. Deus mudou a natureza dela. E é interessante que quando o crente se converte, ele passa a ter duas naturezas dentro de si. Ele passa a ter duas. A sua natureza pecaminosa, o velho homem, e ele passa a ter a natureza nova, a natureza semelhança do Espírito. Porque aquele que nasce do Espírito é semelhante ao Espírito. E nós passamos a ter uma nova natureza dentro de nós. O ímpio não tem. Você já viu o ímpio triste porque fez alguma coisa contra a palavra de Deus? O ímpio lá está chorando, está triste. Por quê? Porque ele foi contra a vontade do Espírito. Não. O ímpio só tem uma natureza dentro de si. Agora o crente tem duas. Lucas, onde está escrito isso, Paulo fala que o Espírito cobiça contra a carne e a carne contra o Espírito. Dentro de nós há uma batalha constante. Mas quando o crente, ele permite que a sua carne domine sobre o Espírito, ele passa a ser um crente carnal. Ele passa a ser um crente dominado pela carne. Eu te faço um desafio, e por favor pergunte, não todos no final do acampamento, mas um de cada vez. Pergunte para o pastor, pergunte para ele se é fácil lidar com um crente carnal na igreja. É fácil? Sabe o que é gostoso? Não é que é gostoso, né? Acho que é gostoso muito forte falar isso. O que é maravilhoso cuidar de problemas dentro da igreja é com aquele crente que é fiel. Aquele crente que está ali servindo a Deus de todo o coração. Aí ele chega e fala: pastor, eu estou passando uma luta. Pastor, eu estou com problema, eu estou servindo a Deus aqui de todo o coração, estou com problema. Aí o pastor fala: vamos lá, vamos resolver isso daí, vamos orar. Agora, vamos resolver esse problema. Isso é maravilhoso. Pastorado, maravilhoso. E quando o pastor tem que lidar problema com o crente que é carnal? Isso é um problema grande. O crente carnal, ele causa problemas ao corpo. O crente carnal, ele não permite que Deus cumpra os propósitos dele na vida dele. Deus não tem acesso para cumprir. E ele fica vulnerável aos ataques do inimigo. Assim é o crente carnal. Não vos pude escrever como a espirituais, mas como a carnais. Irmãos, é maravilhoso. Nós estamos ouvindo a pregação desde sábado de manhã. E desde sábado de manhã, não sei se os irmãos têm percebido, mas quase todos têm falado sobre abnegação. Quase todos têm falado sobre renegar a si mesmo. Isso é viver pelo Espírito. Aleluia. Viver pelo Espírito é negar as concupiscências da carne. Aquele crente que é regenerado, repito, regenerado por Deus, mas que ele permite que a sua carne domine sobre o seu espírito, ele não consegue servir a Deus de forma poderosa. Ele vai servir a Deus de forma fraca. E eu quero terminar essa segunda forma, falando que servir a Deus na carne é frustrante. Servir a Deus na carne é frustrante. Sabe por quê? Porque quando nós servimos a Deus na carne, nós vemos que na nossa vida não tem progresso nenhum. É aquele crente que o pastor já fala: você encontra hoje, está do mesmo jeito. Você encontra daqui 5 anos, está do mesmo jeito. Daqui 10 anos, está do mesmo jeito. Não tem crescimento. O crente que vive na carne é um enfado. O crente que vive na carne é um fracasso. Ele se sente fracassado internamente. Não é que alguém vai falar para ele: irmão, você é fracassado. Não, ele sente dentro do seu espírito o fracasso espiritual. Ele sente que ele não avança nas coisas de Deus, que ele não cresce nas coisas de Deus. Mas, irmãos, existe uma terceira forma de servir a Deus. E é interessante. Vamos nos indagar. Como que existe uma terceira forma? Lucas, calma lá, você falou que tem a forma quando eu me converto. Glorioso, estou lá pelo Espírito Santo, servindo a Deus, fui regenerado.
Eu tenho uma nova natureza, eu me inclino para as coisas de Deus. Tem uma segunda forma que é carnal. Como que tem uma terceira? Irmãos, saiba de uma coisa. Deus sabia que a vida cristã não seria fácil. Ou para alguém aqui a vida cristã é fácil? Tem alguém aqui que a vida cristã é uma moleza? Não é. A vida cristã é uma batalha constante. E Deus sabia que o reino dele seria muito difícil para nós. Porque nós somos pó. Para Jesus era maravilhoso, ele era a própria vida, ele era o próprio poder, ele estava ali. Ele resolvia os problemas. Jesus era maravilhoso. Jesus falava homens de pouca fé. É o crente com a dor, né? Pouca fé. Olha, pouca fé. Triste, né? Jesus é maravilhoso. Mas nós, irmãos, nós somos carne. Somos pó. Somos pó. Olha para o lado aí, tem um pó do seu lado. Um pó. Pó. É pó. A Bíblia fala que somos pó. Mas Deus lembra que nós somos pó. Aleluia. Deus lembra que você é pó. Aí Deus lembrou que você é pó. Aí sabe o que ele fez? Ele lembrou. Deus lembrou que você é pó. Você estava lá, você falou, nossa, eu vou fazer a obra de Deus. Aí Deus lembrou, mas ele é pó. Não aguenta. É fraco. Olha aí para o irmão, ele é fraco. Olha para o irmão do seu lado, ele é fraco. É fraco. Mas o glorioso é que Deus lembrou disso. Aí sabe o que ele fez? 800 anos antes do Senhor Jesus nascer, mais ou menos, 800 anos, ele usou a boca de um profeta. E sabe o que ele falou? Nos últimos dias, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. Aleluia. Irmãos, essa é a terceira forma de servir a Deus. É pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E ela não é igual à primeira, porque é uma experiência distinta da salvação. O crente, ele serve a Deus de forma natural, de forma carnal, ou ele recebe a promessa do Pai. Uma das três ele vive. Se você é crente, você vive numa das três. Se você não vive nenhuma das três, você não é crente. Mas numa das três você vive. E o Pai prometeu. Ele prometeu, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. Aí, irmãos, o Espírito Santo, ele nos torna aptos a servir a Deus de forma sobrenatural. Aleluia. O Pai prometeu, o Filho batiza, e o Espírito Santo é onde ele batiza. O Filho, você tem um filho no seu coração? Amém. Tem? Só poucos têm. O Luiz tem, que eu ouvi que ele tem. Você tem o filho no seu coração? Amém. Amém. Glória a Deus, você tem o filho no seu coração. Sabe o que o filho faz com você? O filho, ele pega você e ele mergulha você no Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Isso é chamado de batismo no Espírito Santo. Aleluia. O batismo no Espírito Santo, ele é um revestimento de poder do alto, para que o crente opere maravilhas que nunca antes foram vistas. Aleluia. Aleluia. Para que ele opere coisas além da compreensão humana, que são coisas inacreditáveis aos olhos carnais. São inacreditáveis aos olhos carnais. Assim é o batismo no Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Deus quer nos revestir de poder e de unção para servir a Ele. Entenda algo. Servir a Deus, eu repito, não é fácil. Servir a Deus tem um peso. Tem um peso, por quê? Porque a batalha é espiritual. A batalha não é contra a carne, não é contra sangue. Então Deus, ele precisa revestir a cada um de nós do Espírito Santo com aquela promessa. Jesus disse: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Jesus sabia que o Pai tinha prometido algo. Ele sabia, e ele fala: envio sobre vós a promessa de meu Pai, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Então, irmãos, precisamos buscar o batismo do Espírito Santo. Precisamos. E existem
existem impedimentos. Estou quase finalizando. Existem impedimentos no batismo do Espírito Santo. Eu quero citar 3. Primeiro impedimento é a falta de busca. Imagina eu chego para o Samuel aqui, Sabe, perdi minha carteira. Aí ele pergunta para mim, viu, você procurou na sua mala? Ela no quarto? Falei, não estou buscando, não estou procurando. Ele falou, então você está doido, né? Você perdeu sua carteira, está reclamando e não está buscando. Você não vai receber o Espírito Santo se você não buscá-lo. Você não recebe o poder do Espírito Santo se não houver busca. Segunda coisa que falta, falta de busca é a primeira. A segunda é falta de serviço. Sabe por quê? Imagina o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo usar alguém como exemplo. Missionário Roberto. Calma, vai dar tudo certo. É o seguinte, o missionário Roberto, esses dias ele estava trabalhando na pintura de alguns lugares. E existem ferramentas de pintura, certo? Existem diferentes ferramentas. Tem como você pintar com a sua mão. Você pega lá a tinta, imagina que coisa linda. Você pega a tinta com a sua mão e vai jogando. Olha que coisa maravilhosa. Você vai jogando a tinta e vai lá, você passa a mão depois. Coisa linda. Só que daí vem alguém te dá um pincel, te dá um rolo. Olha, aí já mudou, né? Fica bonito, vai passando. Só que hoje em dia, eu não sei dizer, porque eu sou leigo nessa área. Mas eu sei que para pintura hoje tem ferramentas de alta tecnologia para pintura. Tem ferramentas de alta tecnologia. Aí imagina o seguinte, o missionário Roberto, ele vai lá e compra uma ferramenta top para pintura. Ele compra aquela ferramenta que pinta a parede sozinha. Você pega, você joga a ferramenta assim, ela pinta a parede inteira. Ferramenta de alta tecnologia, última geração. Pagou uma fortuna na ferramenta para pintar. Aí vem o Samuel. Samuel está lá deitado debaixo da goiabeira, esperando a goiaba cair. Brincadeira, Sérgio, não conheço você. Vou citar outro. Tá o Lucas lá. Aí o Lucas está lá, o Lucas está debaixo da árvore, está sentado no bem bom, sombra e água fresca. Sombra e água fresca. Não tem batalha na fé, sombra e água fresca, né, irmão? Não tem. Está lá, sombra e água fresca o Lucas. Aí eu vi o missionário Roberto e falo, missionário Roberto, estou lá deitadão, né? Missionário Roberto, presta essa ferramenta aí para mim. Top de linha essa ferramenta. Dá ela aí para mim. Ele olha para mim e fala, filho, eu vou dar para você ficar deitado? Pra você ficar sem fazer nada? Irmãos, entenda uma coisa, o poder do Espírito Santo é a coisa mais gloriosa que pode ter na vida de uma pessoa. Deus não vai dar o poder dele para uma pessoa que não faz nada. Irmãos, tem culto de terça, quinta e domingo. Nossa, difícil, pastor, não posso. Cansado, pastor, cansado. Não dá não, tem que descansar. Deus nunca vai te batizar no Espírito Santo de Deus. Ele nunca vai te batizar. Para que o batismo no Espírito Santo aconteça é necessário serviço. É necessário estar disposto a fazer algo. É necessário estar de pé. É necessário estar pronto para a batalha. É necessário falar, Senhor, eu estou indo para a batalha. Se o Senhor me revestiu ou não, eu estou indo. Aí Deus fala, vou revestir. Esse eu vou. Aleluia. Porque esse está indo. Esse está indo. Aleluia. Ele vai de encontro. Ele quer fazer a obra. Às vezes falta busca, mas às vezes a pessoa está buscando, mas falta serviço. Ela está pedindo para Deus, Deus batiza-me, mas batiza-me, Senhor, para eu ficar no sofá de casa sem TV, batiza-me. Daí eu vou ser batizado no Espírito Santo, eu sento no sofá de casa e fico sem TV. Falta busca, falta serviço, e a terceira falta é que muitas vezes falta santidade. Se tiver santidade, se tiver busca, se tiver serviço, Deus batiza no Espírito Santo. Aleluia. Ele batiza, né? Sem dúvida alguma, porque é promessa, Deus não mente. Glória a Deus. Aleluia.
E eu queria que os irmãos abrissem comigo em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Esse versículo seria bom que todos decorassem. Glória a Deus, aleluia. Todos decorassem isso aqui. Decorassem. Sabe por quê? Porque às vezes nós pensamos que o batismo no Espírito Santo é para o pastor, né? Ele precisa, né? O pastor precisa, imagina a luta dele. Ele precisa, o irmão lá que é missionário, o irmão lá que é líder, o irmão lá que é... Esse precisa do batismo no Espírito Santo. Mas olha o que Pedro fala, decore esse versículo. Atos 2, 39. Virou a folha 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Aleluia. Deus te chamou? Amém. Deus te chamou? Fala alto aí. Sim, amém. Deus te chamou? Então a promessa diz respeito a você. Aleluia. Glória a Deus. A promessa diz respeito a você. Aleluia. Glória a Deus. Ah, senão cai naquilo lá que eu era só um irmão da igreja. Não, meu irmão. Deus chamou você. Ele pode te encher do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Não deixe que a sua mente, que o seu coração diga a si mesmo: ah, eu não posso. Lucas, eu só estou indo no culto, Lucas. Deus te enche do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Para que você faça mais. Aleluia. Deus Glória pode te a Deus, encher. aleluia. Aleluia. Irmãos, a história da igreja ela revela que todas as vezes que o povo de Deus se dispôs a buscar a Ele e viver um padrão de vida elevado em relação à sua época, Deus batizou no Espírito Santo. E isso é uma pancada forte na cabeça dos sensacionistas. Aqueles que dizem que o poder era só para a época dos apóstolos. Irmãos, essas pessoas não leram a história. A história é repleta. Em todas as fases da história houve pequenos grupos que quando eles buscaram a face de Deus, eles começaram a viver uma vida de santidade. Irmãos, essas pessoas se dispuseram a viver uma vida de santidade intensa. É assustador ver esse padrão. São homens que falaram: a gente vai abandonar tudo e vai começar a viver em santidade. Vamos buscar a santidade de Deus. John Wesley era assim. John Wesley era um homem que pegava a santidade. O avivamento lá na Rua Azusa, o famoso avivamento, o tema era santidade. Você vê lá que até em português eles não traduziram, mas é santidade. Eles colocam lá, no dia que você ouvir falar de pregadores holiness, pregadores santidade em inglês. É os pregadores que pregam santidade. Aleluia. Então, irmãos, quando a igreja ela se dispõe a viver uma vida santa e buscar, Deus vai operar poderosamente nela. Aleluia. Aleluia. E eu queria terminar esta pregação, eu queria terminar ela contando um testemunho. Eu quero contar um testemunho, irmãos, não é sobre batismo no Espírito Santo. É um testemunho, porque o testemunho ele tem alguns objetivos. Pelo menos dois aí principais ele tem. O primeiro objetivo do testemunho é glorificar a Deus. Nós glorificamos o nome de Deus. O segundo objetivo é estimular a fé dos irmãos. Por isso nunca deixe de contar o testemunho. Veja o que aconteceu comigo. Eu estava trabalhando lá em Praga. Coisa linda, irmão, cidade linda. Primeiro mundo. Nossa, o Brasil é feio, irmãos. Nossa. O Brasil é triste. O Brasil tem belezas naturais, mas a beleza urbana do Brasil é algo tenebroso. Cidade linda, Praga. Estava lá, sentado no computador. Pessoas trabalhavam comigo. Tinha uma moça que trabalhava comigo, ela era do Cazaquistão, até medo. Meu Deus, Cazaquistão, misericórdia. A moça trabalhava do meu lado, ela era do Cazaquistão. O nome dela é super engraçado, a Ana chora de dar risada, toda hora. O nome dela é Akibota. É verdade, não estou inventando não. Eu não estou inventando não. A moça trabalhava comigo, o nome dela é Akibota.
vai pular sério. Enfim, a moça do Cazaquistão, ela tem o olhinho puxado, asiática, os olhinhos puxados. O Cazaquistão é dominado pela Rússia. Ela fala russo, a moça fala cazaque é a língua do Cazaquistão. Ela fala cazaque, ela fala russo, ela fala tcheco e ela fala inglês. A menina é poliglota. E ela estava lá do meu lado, né? Engenheira civil também. Estava lá do meu lado, a gente trabalhando no computador, cada um no seu. Aí eu olhei para ela assim, irmãos. Ela estava com uma cara de desesperada. Ela estava com uma cara desesperada. Eu virei para ela e falei, o que está acontecendo? Foi. Ela falou para mim, então, Lucas, eu não sou daqui. Eu moro aqui já faz um tempo, mas eu não sou daqui. E o meu passaporte vai expirar. E eu estou correndo atrás de ver aí os papéis que eu preciso, toda a documentação que eu preciso, mas não vai dar certo porque tem um documento que eu preciso emitir ele lá no Cazaquistão. E eu preciso estar lá. Não dá para outra pessoa fazer isso por mim. Só que a passagem é muito cara. É muito longe para chegar lá. Eu não posso, eu não tenho condições de ir para lá agora. Ela desesperada. Irmãos, aí aconteceu algo que depois eu estava lendo. Existe algo chamado dom da fé. Sabe o que é o dom da fé? O dom da fé é quando você sente um ímpeto sobrenatural para fazer algo. Quando vem aquele ímpeto do Espírito Santo dentro de você para fazer algo que ninguém acredita. E não sei, irmãos, mas o Espírito Santo ele me impulsionou a fazer algo que eu simplesmente olhei para ela e falei, calma, o meu Deus vai fazer por você. Aleluia. Aleluia. Falei para ela, o meu Deus, eu não duvidei, não gaguejei para falar, não pensei para falar. Aleluia. Só virei para ela e falei, e porque eu sei que essas regiões elas são muçulmanas, tem muito islamismo lá. Por isso eu deixei claro, eu falei, o meu Deus vai fazer por você. Aleluia. O meu Deus não é um Deus qualquer. Um Deus qualquer vai fazer. Aí fica lá, fica um monte de Deus por aí, budismo, sei lá, hinduísmo. Não. Falei, o meu Deus vai fazer isso por você. Fique tranquilo. Falei, mas fique tranquila. Falei, ele vai fazer por você. Aí o que eu fiz? Ela voltou a trabalhar. Eu também voltei a trabalhar. Aí eu pensei comigo mesmo, eu estou terminando aqui de fazer um negócio, daqui uma meia hora eu vou lá no banheiro e oro para ela. O crente é assim no trabalho, né? Não sei se você é assim, mas se dá um jeito, vai no banheiro e vai orar. Eu peguei e fui no banheiro orar. Não, peguei e fui no banheiro orar nada. Eu contei uma história errada. Foi não. Eu voltei a trabalhar e eu pensei comigo, olha, eu estou terminando isso, daqui meia hora eu vou lá no banheiro e oro por ela. E sabia que Deus ia fazer. Eu vou lá e Deus vai fazer. Passou 10 minutos, irmãos, eu estava trabalhando, ela recebeu um telefonema. Ela pegou o telefone, saiu de perto, foi atender o telefone. Atendeu. Ela voltou. Na hora que ela voltou, ela olhou para mim e falou assim, eu não sei o que você fez, mas muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Foi instantâneo. Aleluia. Foi instantâneo, irmãos. Glória a Deus. É poder de Deus, irmãos. É poder de Deus. É poder de Deus. Ela virou para mim e ela falou, eu não sei o que você fez, mas muito obrigado. Aleluia. O dia dela mudou. Glória a Deus. Ela deu um sorriso de ponta a ponta assim na orelha. Ela falou, o rapaz ligou para mim. Ele falou que ele vai ignorar esse documento, eu não preciso mais. Não preciso mais. Irmãos, poder de Deus. Poder de Deus. Por que eu estou contando esse testemunho? Ouse pedir. Ouse fazer algo pela fé. Ouse fazer algo pelo poder do Espírito Aleluia. Santo. Ouse algo. Deus precisa de pessoas que ousem fazer. Deus está disposto a operar quando nós estamos dispostos a nos ousar, a ousar fazer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E para terminar, irmãos, Deuteronômio 10:16. 2 versículos somente, ou uns 3, 4. Deuteronômio 10:16. O mais engraçado desse testemunho é que eu nem orei.
Não deu tempo de eu orar, é verdade. Não deu tempo de eu orar. Daí depois, é óbvio, depois de que aconteceu isso, eu fui no banheiro, mas fui agradecer. Eu não fui orar. Aí eu dobrei o joelho lá dentro do banheiro, fechei a porta lá. Aleluia. Eu dobrei o joelho e falei, Senhor, eu nem pedi. Eu nem pedi, Senhor. Glória a Deus. Deuteronômio 10, 16. Aleluia. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, Aleluia. e não mais endureçais a vossa cerviz. Deuteronômio 4, irmãos. Circuncidai. Sabia que a circuncisão, ela era apenas símbolo. Porque é impressionante ver, tanto que Moisés já falou, e como Deus revela que, na verdade, o símbolo da circuncisão é tirar a carnalidade do homem. Deuteronômio 4, 7. Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Aleluia. Então somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que te não esqueças. Não esqueças, irmãos, Deus está fazendo a gente lembrar. Aleluia. Deus fez a gente lembrar. Não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.